Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de formação continuada da Consultoria Geral da União. Meu nome é Roberto de Aragão Rodrigues, sou advogado da União, colega de vocês, né? Somos todos colegas aqui. E eu estou ocupando o encargo de diretor adjunto da Escola Superior da AGU aqui no Rio de Janeiro e auxiliando no desenvolvimento desse ciclo de formação continuada, que com muita alegria é iniciado hoje, né, em grande estilo. Não poderia ser melhor a nossa estreia, porque temos um grande tema, um tema que dispensa, né, comentários sobre a relevância, e uma palestrante que também dispensa apresentações. Farei uma apresentação pro forma, né, porque é minha obrigação como mediador. Né? O tema é Evolução e Impactos da Lei 14.133 de 2021, do dia 1º de abril, né? Não por acaso foi escolhida essa data, né? No contexto da nossa Advocacia Geral da União, e a palestrante que também dispensa apresentações por ser uma referência não só em nossa instituição, mas uma referência nacional no tema, na doutrina nacional, doutora Michele Marri, que é advogada na União, coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos do DECOR, CGU. Tenho um carinho enorme pela CGU, pelo Decor. Não é papo furado, foi minha primeira lotação em 2003. Doutor Ivan é testemunha disso, porque eu estava no Ministério do Transporte, mas recebi doutor Ivan, concurso 2005, né, doutor Ivan? Que eu já vou passar a palavra ao doutor, antes da palestra da doutora Michele Marri. Teremos breves apresentações do subconsultor geral e da doutora Daniela também. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, né, para apresentação, para breve saudação, breve não, use o tempo que bem entender, do doutor Ivan Santos Nunes, que é subconsultor-geral da União de Gestão Pública. A palavra, doutor Ivan. Boa tarde, colegas. Satisfação. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Michele, Dani, doutora Daniela, colegas da Consultoria Geral da União, colegas das demais carreiras aí da AGU que prestigiam esse ciclo de formação continuada. É uma satisfação muito grande, tá, poder participar aqui representando a Consultoria Geral da União na abertura, tá, nessa parceria muito profícua com a nossa Escola Superior da AGU. De fato, a escola é parceira, né, da Consultoria Geral da União em diversos projetos, né, então é uma satisfação muito grande a gente ter esse ciclo, né, de formação continuada com temas avançados em licitações e contratos, né, é uma matéria aí que envolve muitos colegas, né, da nossa casa, muitos colegas da instituição atuam com foco em contratações públicas, né. Digo isso porque aqui, especificamente no âmbito da Subconsultoria Geral de Gestão Pública, agora com a chegada dos colegas das então ECJUs, né, temos mais de 200 membros, né, que atuam aí com essa pauta. Então, realmente é uma matéria muito importante a gente poder discutir aí temas, né, importantes e avançados, até porque a AGU é uma referência na matéria, né, e não poderíamos começar melhor, né? É uma satisfação poder aqui abrir esse ciclo com a doutora Michele Marri, né, uma colega do meu concurso, né? Somos do concurso 2006. Eu digo que ela é a nossa decana em licitações e contratos aqui na Consultoria Geral da União, porque ela atua na pauta desde 2008, tem quase uma dezena de livros publicados na área, é uma colega de grande expertise, realmente, como o Roberto muito bem colocou, uma colega que é uma referência nacional na matéria. Então, fico muito feliz em poder abrir, né, prestigiar aqui esse início do ciclo de formação continuada com uma colega que já atua há tanto tempo, que tem tanta expertise na matéria, que pode contribuir aí grandemente para a instituição na matéria, né? A doutora Michele nos ajudou aqui a construir os pilares mais estruturantes da Subconsultoria Geral de Gestão Pública, atuou de forma muito protagônica nos nossos instrumentos de padronização de contratações, né? Então, só tenho a agradecer aí a colaboração na pauta, na matéria, e passar a palavra aí, eu acho que a doutora Daniela quer fazer também alguns comentários, né? Mas meu
minha mensagem de agradecimento aí pela parceria, que tenhamos aí uma tarde excelente de muito aprendizado e compartilhamento de boas linhas sobre a matéria. Um grande abraço para todos. Obrigada, doutor Ivan. Eu já vou tomar a palavra, viu, Roberto? O doutor Ivan já Sim, adiantou que eu ia dar uma palavrinha para eu não tomar muito tempo da Michelle. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Queria, em especial, agradecer à escola da AGU, que nos apoiou nesse projeto e está realizando toda a logística do evento. E também um agradecimento mais do que especial ao doutor Ivan, que ajudou na organização, a escolher todos os palestrantes, todos os professores, e principalmente a Michelle, que topou esse desafio inicial de fazer a abertura do nosso curso. Só para explicar rapidamente como vai ser o ciclo de formação da CGU, para que vocês tenham já um conhecimento do geral, serão 9 aulas, todas serão online, transmitidas ao vivo, mas com gravação, para quem não conseguir assistir na hora. Mas eu gostaria de convidar todos vocês, até os que estão agora assistindo online pela Eva, que na próxima aula assistam de forma simultânea, assistam de forma ao vivo, porque ao final da aula a gente vai ter um espaço para debates, para discussões, para conversas. A ideia desse ciclo de formação não é só trazer grandes nomes da licitação para que tragam apontamentos, ideias, pensamentos, mas também ouvir os colegas que estão na ponta, né, como a gente fala, e que tragam os seus problemas do dia a dia, os pareceres do dia a dia, para a gente discutir também. Então, convido a todos a assistirem de forma ao vivo, sempre que puderem, mas não podendo, vai ficar disponível também na plataforma Eva. Lembrando que vai ficar gravado, a aula vai ficar gravada, e quando a gente abrir para debate e discussões, nós vamos parar a gravação para que todos os colegas fiquem bem à vontade para conversar, debater e também fazer perguntas. Então, muito obrigada pela parceria de todos e passo a palavra para o Roberto para que a gente possa iniciar. Então, agradecendo as palavras do doutor Ivan, da doutora Daniela, que, como eu bem disse, né, trabalhou muito na construção desse CFC, deu uma explicação, né, que eu deveria ter dado, inclusive, né, das edições do ciclo mensais, ao longo de todo o ano, né, sempre online e com a gravação. Obrigado, especialmente a doutora Daniela, por essa explicação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à expert do tema que é tão central, tão estratégico em qualquer consultivo, não poderia deixar de ser a nossa Advocacia Geral da União, Consultoria Geral da União. Então, vamos ouvir a doutora Michelle Marie. A palavra é sua, doutora Michelle. Boa tarde, meus caros, meus amigos, né? Estou entre amigos, depois dessas palavras todas, eu tenho certeza disso. Obrigada pelas palavras, vocês todos, Roberto, Ivan, Dani. Estou muito feliz, de verdade, em poder contribuir. Eu gosto bastante de contribuir dentro da nossa instituição. Eu estou na escola da AGU desde quando ela nem tinha JEC, eu já contribuía fazendo ciclo de formação. Esse ciclo de formação, o Roberto não falou, mas não é novo, ele já vem há bastante tempo, e quando nem existia JEC, eles já faziam um ciclo de formação de licitações. E aí ficou um período sem ter, e que bom, foi uma feliz, provavelmente, iniciativa do Ivan, que ele é um colega inquieto, como eu também, né, de querer trazer as coisas para poderem serem feitas e tomarem corpo dentro da AGU. Assim como o simpósio também, que vai acontecer semana que vem, né, doutor Ivan? Então, quem ainda não teve oportunidade de mandar os enunciados, a gente está ainda colhendo os enunciados, eles podem virar orientação normativa, vai para análise da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, e podem se transformar em orientações normativas. Então, a gente ainda está recebendo aí os enunciados. Bom, pessoal, a gente vai ter um papo aqui tranquilo, porque a gente está entre colegas, somos todos colegas, não é isso? Eu vou buscar aqui mostrar para vocês o panorama completo da lei, um panorama fazendo uma ligação com o nosso trabalho de assessoramento e de consultoria jurídica, que é um trabalho
extremamente importante, e o doutor Ivan foi muito feliz quando falou que nós somos exemplos, porque nós somos. Como eu ando muito aí Brasil afora, e cada vez mais estudando o texto da lei, e eu vou mostrar aqui para vocês também vão sair daqui constatando que a lei nos tomou como exemplos do que ela queria de assessoramento e de consultoria jurídica, tá? E aí, já introduzindo o tema, para que a gente não perca tempo, né? Eu costumo falar muito, né, doutor Ivan? Então, como eu combinei com a Dani, vamos deixar as perguntas mais para o final, porque não, para não ter aí uma quebra de raciocínio sobre o tema, tá? Bom, pessoal, sobre a licitação em si, ela não é algo novo, tá? Ela foi introduzida no direito público brasileiro, a gente pode colocar assim, pelo decreto 2926. Esse decreto é de 62, tá? E ele regulamentava as arrematações do serviço a cargo do Ministério da Cultura, Comércio e Obras Públicas à época. Então, a gente pode colocar aí que desde 62 a gente tinha algumas linhas que já diziam aí que queria que as contratações fossem feitas por meio de licitações públicas, né? O procedimento licitatório em si, ele se consolidou com o decreto 4536, que é de 1922, tá? Que organizou o Código de Contabilidade da União. E ele tratava ali nos artigos 49 a 53 sobre esse procedimento licitatório mais consolidado, tá? Esses dois normativos, vocês podem considerar, lendo, quem tiver curiosidade, eu vou falar a vocês que a gente está entre colegas aqui, né? Não traziam eficiência para a contratação. Eficiência em que sentido? No aspecto mais funcional, de atuação do agente público no dia a dia dele, tá? Então, a automatização desse processo licitatório no decreto-lei, no nosso glorioso decreto-lei 200, que é de 67. Lá nos artigos 125 a 144. Ele estabeleceu, que a gente pode colocar entre aspas, uma reforma administrativa federal. O procedimento licitatório, ele foi estendido com a edição da Lei 5456, e aí para estados e municípios. Essa lei é de 68. E aí, com o glorioso Decreto-Lei 2300, de 86, que foi atualizado em 87 pelos decretos 2748 e 2360, foi que se instituiu pela primeira vez no Estatuto Jurídico de Licitações e Contratos, reunindo normas gerais e especiais sobre a matéria. E com a Constituição Federal de 88, a licitação acabou por receber um status de princípio constitucional. Por que um status de princípio constitucional? Porque lá no 37 e 21 da Constituição, ela traz expressa a obrigatoriedade de licitar, colocando como exceção, desde que permitido legalmente, que você possa fazer dispensa ou inexigibilidade, que são as contratações diretas hoje, delimitadas no texto da 1433, ok? O artigo 37, 21, ele foi regulamentado pela 866, que foi revogada, ainda tem uma utilização, porque a gente teve um regime na 1433, lá a partir do artigo 190, 191, o 191 teve um parecer da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, a parecer 6, tratando sobre o que quer dizer lá a expressão opção de licitar, e tratando do regime aí da ultratividade, que em poucas palavras, aqui a gente está entre pessoas que são do jurídico, eu tenho uma norma que estava vigente no regime anterior, com uma vigência ainda aí prospectando aí efeitos numa norma que está vigente atualmente, que é a 1433, quando ela não está mais vigente. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho contratos da 866 ainda vigente, tá? Então, as situações que a gente tem vivido, principalmente na Câmara Nacional de Licitações, são em decorrência dessa transição de regimes. Toda a estrutura das disposições gerais, da ultratividade, que é a regra geral da 1433, foi montada, foi pensada, foi fundamentada, levando em consideração as disposições da LINSB, porque ela traz expressamente no texto dela que você precisa de uma transição e um período de adaptabilidade de certas mudanças
que venham aí com novas legislações, tá? Então, a gente pode afirmar hoje que o Estado moderno, ele busca uma maior eficiência na prestação de serviço à sociedade, ele precisa de uma lei que responda a isso em termos de contratação pública. A gente já pode afirmar também que o Estado entendeu que a contratação pública ela é estratégica, em decorrência do limite de volume de recursos que ela impulsiona aí no dia a dia, e por isso ele entendeu também que eu posso e devo implementar ali e viabilizar políticas públicas por meio da contratação pública. O doutor Ivan lembra bem, a época que estava sendo instituída a SCGP, eu brincava com ele e falava, não fala comigo que licitação é área meio, porque licitação não é mais área meio. E quem ainda acha que tem que repensar e ler novamente toda a estrutura que foi montada, principalmente na 1433, né? Então, eu costumava brincar falando isso, porque a licitação hoje ela é utilizada, isso não se discute muito mais entre os doutrinadores, tem um outro que ainda tem uma certa resistência, inclusive em trazer aspectos de equidade, de ações afirmativas para dentro do texto da lei, e aí você utilizar ali a lei para impulsionar umas ações afirmativas, como contratação de mulheres vítimas de violência, ou até deficientes. Tem doutrinadores que defendem que a 1433 não deveria ser utilizada para isso. Essa visão é minoritária, por quê? Em decorrência, justamente, do volume de recursos e do Estado passar a ver a contratação pública como algo estratégico para o Estado. Pois muito bem. No contexto atual de tendência mundial, que está ligada também à globalização, progresso na área de tecnologia da informação, uma transformação de evolução do Estado diária, né? O Estado atual ele se transforma e ele é indutor e ele regula o desenvolvimento nacional. Então eu passo a ver, sim, as contratações públicas como algo estratégico para o Estado, tá? Bom, pessoal, quando eu começo a verificar enquanto Estado que ocorre uma certa ineficiência do meu papel enquanto administração, principalmente na prestação de serviços, seja de forma direta ou indireta para a sociedade, quando eu começo a ver que o custo para manutenção de serviço prestado pela administração, seja de forma direta ou indireta, ele é excessivo, quando eu começo a ver que eu tenho que trazer maior agilidade para a contratação pública, que eu tenho que reduzir custos operacionais, que eu tenho que diminuir valores médios de aquisições e serviços, porque dentro da contratação pública a gente está tratando de aquisições e serviços. Quando eu começo a ver que eu tenho possibilidade de estimular mais a competição, que eu tenho que ampliar a eficiência de contratação, a competitividade entre os licitantes, incentivar a inovação tecnológica, eu chego à conclusão que eu preciso de trocar experiências positivas com o setor privado e que a lei também a lei de contratação pública pode ter pode dar esse incentivo, ok? E aí também entra a contratação sustentável. Quando eu começo a ver isso tudo, eu começo a entender que eu tinha um microsistema jurídico, um arcabouço normativo que não me servia mais. O RDC, ele comprovou isso em 2011, quando se deram conta que não iam conseguir fazer Copa e Olimpíada com o regime de contratação que se tinha, que era o da 866. Então, eu posso afirmar que desde 2011 eu já tinha ensaios de que a 866 ela existiu, foi bom, valeu, adeus, não é isso? Não tem a música do Chiclete, ela já poderia ir embora ali, né? Porque eu tenho a utilização do RDC todo como texto base para 1433, e eu costumo brincar quando dou aula e palestra que quem já usava o RDC, os primeiros a utilizarem foi a Infraero e o DENIT, e estão nadando de braçada, porque ela está toda dentro do texto da 1433. Eu tive a oportunidade de acompanhar as comissões no Senado que trabalharam e olharam o texto da 1433, eu brinco até que a 1433 ela me perseguia, porque eu saí do planejamento, fui para a presidência, fui para o Ministério da Justiça, e ela foi me perseguindo para os lugares onde eu passava. Então, eu tive a oportunidade de ver várias
vários textos dela até ela tomar corpo. E nas comissões ficou muito claro que eles estavam utilizando o texto base do RDC para trazer para dentro da 1433. Então, a gente já tinha institutos como pré-qualificação dentro do RDC, a gente já tinha contratação integrada dentro do RDC, e isso foi mantido na 1433, trazendo, e no meu ponto de vista, algo positivo, mais o privado para próximo, quando ela propôs o diálogo competitivo, quando ela propôs o procedimento de manifestação de interesse. Já foi um caminho iniciado no RDC quando ele trouxe a contratação integrada. E aí, com a 1433, a gente sedimenta tudo isso. Isso foi uma introdução do que vai vir por aí, tá, pessoal? Por quê? Para vocês entenderem a importância que foi ganhando a 1433 ao longo do tempo, tá? Eu vou tentar aqui compartilhar a apresentação com vocês que eu preparei. Bom, pessoal, a gente vai falar da evolução e os impactos, já dei uma pequena introdução aí, no contexto da Advocacia Geral da União, e eu vou falar aqui, que eu já falei, né? Vou fazer um link aí com a atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Qual é o maior desafio hoje que, para mim, tem na 1433 e cada vez mais andando aí pelo Brasil, eu tenho sentido isso, tá, pessoal? O desafio e o que eu acho que ela quis foi trazer uniformidade para a contratação pública nacional, tá? Por isso tem aí uma mulher aqui falando também de propósito, né, para trazer a questão da ação afirmativa, que é forte na lei, tem um homem aqui, e tem aí uma integração com a bandeira do Brasil entre as falas. Por que isso? Ela é uma norma que se propõe a ser uma norma geral, eu falo que ela se propõe porque quem vai moldar isso vai ser, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal Federal. Ela, na minha opinião, se propôs a que o texto que tivesse ali todo fosse ele de norma geral, apesar de poder se defender que várias partes dele é norma específica, tá? E aí se aplicaria, aí o Estado e o município teria ali a liberdade para poder regulamentar da forma que ele queria. Mas, quando você pensa num país que tem 5.570 municípios, se você pensa que cada um deles pode fazer seu regulamento da forma que achar melhor, e você não ter um trocamento comum de uma norma geral, você começa a achar que é uma loucura qualquer fornecedor participar de licitações dentro de um lugar desse. Por quê? Você traria um desafio para ele de aprender 5.570 regulamentos para ele poder participar de licitação dentro de um país desse, mais os regulamentos de cada estado, mais o regulamento da União. E aí você começa a pensar, a entender por que a escolha da nossa Constituição Federal foi dizer que a lei de licitações é uma norma geral, para que eu tenha esse desafio aí de integração, de ter pelo menos um esqueleto comum, de ter um fornecedor participando de uma licitação aqui no nosso país, um fornecedor estrangeiro, que ele saiba que vai ter aquelas determinadas modalidades e que não vão ser criadas modalidades fora da que estão previstas ali, com o fluxo que foi desenhado, com processo licitatório que ela tem que seguir desenhado para ela da maneira que está, por exemplo, lá no artigo 17 da 1433. Então, para mim, o maior desafio em termos de realização da lei é fazer com que o Estado como inteiro fale a mesma língua. Então, o registro cadastral unificado, por exemplo, que a Câmara Nacional de Licitações também emitiu um parecer já de antemão, prevendo que pudesse ter esse tipo de alegação, dizendo que ele é constitucional, sim, e que ele pode ser nacional. Então, vai ter todos os registros ali dos fornecedores, e a pretensão da Sérgio é que que o SICAF vá para dentro do Registro Nacional Unificado, e aí eu tenha um único ambiente ali onde eu entro e tenho os fornecedores registrados. Além disso, uma possibilidade de ter um cadastro positivo, ou até mesmo negativo, dos fornecedores que estejam ali prestando serviços para a administração pública. Portal Nacional de Contratação Pública, artigo 174, também é outro exemplo. Ali eu tenho os registros das contratações que são feitas em âmbito nacional. E aí
A ideia que se tem do portal é que eu entre lá e eu tenha, por exemplo, a possibilidade de saber que preço está praticando para determinado objeto. Só uma consulta rápida ao portal poder me possibilitar isso, ok? Agora, pessoal, isso se constata também quando você vê no texto da lei, lá no artigo 11, uma inclinação muito grande para a governança de contratação pública, para a governança institucional. E aí quem estuda, modelo da reforma da administração pública, né, a reforma do aparelho do Estado, que foi idealizado pelo Bresser, que leva em consideração essas dimensões. Ela tem uma reforma de administração pública executada na primeira dimensão institucional legal, que eu altero leis, e eu alterei, da 866 para 1433, já sentindo que desde o RDC eu não teria uma resposta, enquanto Estado, para efetivar contratações públicas ágeis e eficientes. Eu tenho uma dimensão cultural, que aqui, ao final, vocês vão ver qual o sentido dessa dimensão cultural, principalmente para estados e municípios. Essa lei, pessoal, ela foi idealizada para o federal, sim, mas muito mais para estados e municípios. Porque eu quero fazer uma alteração de uma dimensão institucional legal, trazendo governança institucional, trazendo governança de contratação pública para dentro do estado, para o município. Assim, eu quero mudar a cultura. Eu quero que o estado e o município entendam que ele tem que ter estruturado dentro dele uma área de contratação pública para ele ter uma contratação pública que funcione. Que ele tem que ter a casa dele arrumada para eu saber que ele está segregando função e de que forma ele está segregando função, que ele está fazendo gestão por competência e de que forma ele está fazendo gestão por competência, para eu saber como que o jurídico dele atua e de que forma esse jurídico atua. Então, isso, numa dimensão estadual e municipal, é uma dimensão de alteração de cultura muito grande para eles. A gente vai falar de representação extrajudicial aqui. Para muitos estados e municípios, eles não sabem nem o que é ainda a representação extrajudicial, em procuradorias municipais, principalmente. Mas eu tenho também, no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o PDRE, que foi idealizado pelo Bresser, uma dimensão de gestão. Eu tenho novas ideias gerenciais para trazer um serviço público efetivamente mais barato, melhor controlado e com melhor qualidade. Quando você vai para o texto da 1433, no artigo 11, parágrafo único, que ele trata da governança. Quando você vai no artigo 11, inciso 1, que ele trata ali da finalidade da lei, o objetivo principal dela, você entende que ele adotou provavelmente esse modelo de administração pública gerencial, um modelo de administração pública de resultado, que vai controlar a efetiva entrega da política pública para a sociedade, porque, ao fim e ao cabo, eu estou, enquanto Estado, realizando direitos prestacionais e realizando também direitos fundamentais. Eu passo a olhar e a sair. Então, eu só finalizei dizendo que quando a gente entende essas dimensões e vê lá no artigo 11, parágrafo único, e no artigo 11, inciso 1, da 1433, um direcionamento para o planejamento, principalmente da contratação, o Ivan trouxe aí os exemplos dos IPPs que foram montados, e isso trabalha a fase de planejamento, que é uma direção forte dentro da contratação, dentro da Lei 1433. Então, você entende que ela é uma lei vocacionada, direcionada para a fase de planejamento, para uma administração pública gerencial de resultado que vai controlar o que vai ser efetivamente entregue para a sociedade. Ela é uma administração que sai e vê o que a sociedade está ansiando, o que a sociedade está querendo, enquanto realização de direitos prestacionais por parte do Estado, realização de direitos fundamentais, de certa medida, ok? E no âmbito da nossa consultoria e assessoramento jurídico, na minha visão, ainda é um desafio você ter uma integração entre a área técnica, a área jurídica, a área técnica e jurídica aqui, para poder, conjuntamente, implementar e viabilizar a política pública. Dentro de quem trabalha com licitação e contrato, e eu falo isso
muito para quem vem conversar comigo, você tem que caminhar com a área técnica. Não dá para você simplesmente fechar sua porta e dizer não vou conversar e não vou receber. Seu parecer corre um sério risco de não ser executado. Lá na Câmara Nacional de Licitações e Contrato, a gente adota uma posição, uma postura de chamar diversos atores, dependendo do parecer que vai ser confeccionado, para serem ouvidos, diversos atores que atuam na ponta, para serem ouvidos, para ver o que vai trazer como resultado para ele na ponta determinado parecer. Ok? Um exemplo disso recente, juntado a posterior de documentos. Estava ainda, mesmo que existia um parecer que se propôs a regulamentar, estava ainda tendo insegurança jurídica na aplicação, estava ainda tendo problemas na execução. Então, a gente não tem problema nenhum, enquanto área jurídica, em rever posicionamentos, em rever manifestações e atendendo a LIMDB, trazer ali, como fez também no parecer que tratou da sessão de uso de espaço aí, de apoio, sessão de uso de espaço público para apoio de serviços que sejam prestados ali dentro. O doutor Bruno colocou um prazo para implementação de 3 meses, atendendo ali um anseio da LINDB, porque você estava tendo ali uma mudança de entendimento. Então, o desafio para mim, existente ainda, é de ter essa integração maior. E aí, com o assessoramento personalizado, você vai nessa direção de trazer aí, mesmo tendo um trabalho hoje feito virtualmente, nessa área, uma possibilidade de ter uma aproximação maior aí com a área técnica, com a área de execução. Uma boa prática consultiva, que a gente sabe, mas pode ter colegas, principalmente que entraram agora, que não tenham visto o manual de boa prática consultiva. Uma boa prática consultiva que traduz tudo o que eu falei até agora é a 21. E ela coloca claramente que o exercício da atividade jurídica, de assessoramento e consultoria, que não são as mesmas coisas, vai se dar em razão de consulta apresentada pelo assessorado e vai se realizar mediante esterilização de manifestação voltada a conferir segurança jurídica. Esse é o nosso trabalho. Nossas manifestações são voltadas a conferir segurança jurídica para atuação administrativa. Nós temos um cliente e temos que dar segurança jurídica para a atuação desse cliente. Qual é o que visa? É direcionado o quê? Nossa atividade jurídica de assessoramento e consultoria jurídica. Efetivação de políticas públicas. Isso está bem claro aí no texto da Boa Prática Consultiva número 21. O Manual de Boa Prática Consultiva, ele está sendo revisto lá pelo DECOR, para que a gente possa ter mais boas práticas consultivas adicionadas, além das que estão ali. As perguntas vai direcionar agora tudo que eu vou falar a partir de agora, tá? Houve realmente mudança na 1433, a gente vai passear, e aí foi um desafio, mas eu acho que eu fui feliz aqui, pelo texto da 1433, para entender aí ao final e responder se houve mudança e se houve, quais foram as principais mudanças. Ela trouxe princípios expressos para adoção, trouxe algum princípio novo. E por que ela trouxe no texto dela, e se ela trouxe, obrigação de adoção de determinados princípios? O que ela quis dizer com isso? Que natureza do objeto a gente tem dentro da contratação pública de forma bem resumida, tá? Obra e serviço de engenharia, serviço continuado ou não, com exclusividade de mão de obra ou não, serviço sob demanda, aquisição com formalização de contrato, aquisição por nota de empenho. A gente tem que observar sempre, isso é papel do jurídico, se teve atendimento ao artigo 16 da Lei Complementar 101, declaração de que a despesa está de acordo com as leis orçamentárias, 60 da 4.320, que é a lei que trata do direito financeiro. Lembrando que o financeiro nem sempre é o orçamentário. E lá no artigo 60 da Lei 4.320, ele traz uma vedação de despesa sem prévio empenho. E por isso a gente tem dentro do processo, para os que chamam de DDO, a DDO, ou a CDO, para os que chamam de CDO, para comprovar aí que a gente fez a reserva orçamentária. Bom, pessoal, a 1433, lá no artigo 5º, ela trouxe uma lista de princípios. Muitos deles a gente já está acostumado, já está lá,
expresso no 37 da Constituição, e muitos deles ela trouxe de forma inovadora, vamos colocar entre aspas, como ela trouxe o princípio da probidade administrativa, ela trouxe o princípio do planejamento, como eu já falei aqui, é uma lei direcionada, vocacionada ao planejamento, por isso ela traz ETP, por isso ela traz PCA, por isso ela me obriga, eu falei aqui no slide anterior, a observar as leis orçamentárias, por isso ela ainda traz a necessidade de a cada ano, mesmo num contrato de até 5 anos, eu ter ali uma certificação de que esse contrato me é vantajoso. Por quê? Porque ela faz um planejamento de maneira anual, de maneira a obedecer o exercício financeiro, que de acordo com a 4.320 é o exercício, é o ano civil, que vai de 1º de janeiro a dezembro. E aí, quando eu tenho uma conversa com o que é a lei orçamentária anual, com as leis orçamentárias, eu consigo entender por que ela ainda me exige uma certificação de que anualmente esse contrato ainda é vantajoso para a administração pública. Eu consigo entender por que ela botou como meta ali a ser atingida eu ter um planejamento eficiente e eficaz dentro do meu órgão, e ela traz como princípio. Ela colocou a segregação de funções como princípio, para dizer de maneira expressa de que, e ela traz a definição dentro do texto dela, lá no artigo 8º, quem atuou em uma fase que traga maior risco para o processo licitatório não pode atuar em outra fase do processo licitatório, ok? Isso quer dizer que o pregoeiro não pode fazer edital? Em certa medida, sim. Mas ele pode apoiar uma comissão, eventualmente? Sim. Não vamos nos esquecer também que o decreto 1246 trouxe lá que, de forma excepcional, o pregoeiro poderia fazer edital. Então, eu posso justificadamente entender que ele poderia fazer. A mesma coisa eu tenho na fase de execução e de gestão de contrato. Ele pode apoiar essa fase? Sim. A gente já tem enunciados aí do Conselho da Justiça Federal que vão nesse sentido. Ele trouxe também a vinculação ao edital como um princípio. E é de suma importância e é entendível também que ele traga isso como princípio, porque a gente costuma dizer que o edital é lei entre as partes. E aí, essa ideia também foi utilizada quando se fez o parecer aí da ajustada posterior de documentos. Se eu estabeleço qual é a regra do jogo no edital para ajustada posterior de documentos, se eu estabeleço que prazo eu tenho para fazer essa juntada, de que forma vai ser feita, já está ali a regra do jogo no edital. Então, todos que estão participando desse torneio já entram sabendo como é que vai funcionar. E, para terminar aqui, o artigo 5º que trata dos princípios, ele trouxe, e não precisava, de maneira expressa no texto dele, que eu tenho que adotar a LINDB na contratação pública. Ele colocou isso, e ele colocou todos esses princípios para dizer, aqui, no âmbito da contratação pública, você vai adotar a probidade administrativa, você vai adotar o planejamento, você vai segregar a função, você vai adotar a vinculação edital e você vai adotar as disposições da LINDB. Então, ele fez para deixar expresso e claro que seria adotado. Pois muito bem, eu falei que a gente ia passear aqui no texto de uma forma ampla e geral para entender o que mudou e entender o que mudou para a AGU na nossa forma de atuar. Então, ele traz no texto dele preferência por licitação eletrônica, ele traz atos digitais, ele traz assinatura digital. Isso está no texto da 1433. Preferência por licitações eletrônicas a gente já tinha antes, lá com o glorioso pregão. Mas tem município, pasmem, que não trabalha com licitação eletrônica até hoje. Mas um ponto de atenção que a lei quis trazer uma uniformização para o âmbito nacional, que a gente tenha no âmbito estadual, no âmbito federal, no âmbito municipal, a mesma linguagem. Ela trouxe para o texto dela a inversão de fase para todas as modalidades. Isso já existia no RDC. E aí eu costumo falar que a lei foi RDCizada, porque a inversão de fases, como regra geral, já tinha no RDC, e a 1433 manteve isso no texto dela. Ela extinguiu as modalidades tomada de preço e convite. E o RDC, que também não está mais vigente.
e introduziu no artigo 32 o diálogo competitivo como modalidade. Ela trouxe garantia de proposta, ok? Então, hoje eu posso exigir, no momento da apresentação da proposta, que esse fornecedor, que esse licitante, na verdade, licitante, porque ele está participando do torneio ainda, ele comprove o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, isso como requisito para pré-habilitação. Isso é sensacional para a gente diminuir aí, principalmente, a assimetria de informações e te retirar licitantes aventureiros que venham querer participar daquele torneio. A gente tem no artigo 22 a adoção da matriz de alocação de risco por parte da 1433. E na matriz de alocação de risco, é algo curioso e a gente tem que utilizar o passado para a gente aprender com ele. A gente não tinha colocado no texto do RDC, eu falo a gente porque eu tive a oportunidade de trabalhar no texto do RDC, a gente não tinha previsto matriz de risco para a contratação integrada. E com a utilização da contratação integrada e aí aperfeiçoamento do próprio Instituto, o TCU passou a, nos acordos dele, colocar que deveria ser adotada a matriz de risco de maneira acertada, na minha opinião. E aí ela foi trazida para o texto do RDC e mantida no texto da 1433. Por isso, o nosso papel de indutor da área técnica, do assessorado, em utilização da 1433, em utilização dos institutos dela, de maneira inovadora, é primordial para que a gente possa ter um aperfeiçoamento do texto da norma. Se o jurídico não está, junto com a área técnica, utilizando institutos novos, os institutos não são feitos, não, você não tem uma evolução dentro do texto normativo, tá? E aí eu trago como exemplo para vocês a pré-qualificação que foi pensada lá no Ministério da Justiça, à época, se queria comprar cachorros para operações especiais, um grupo tático lá da Polícia Federal, e aí o gestor, à época, imaginava que só tinha uma empresa de âmbito internacional que poderia fornecer esse tipo de cachorro. Esse cachorro, ele é um cachorro treinado de maneira específica para que ele não, para que a gente num resgate, por exemplo, naquele caso que teve do brasileiro que fugiu de um presídio lá americano e foi para uma mata e aí encontraram ele com aqueles helicópteros que conseguem enxergar ali através de determinadas luzes dentro da mata. Foram até o local que o helicóptero identificou com esse cachorro. Não houve nenhum tiro ali. O cachorro mordeu o fugitivo e ele foi preso. É um cachorro que é altamente especializado e treinado para isso. O gestor, à época, disse, olha, só tem essa empresa internacional que faz isso. Eu perguntei para ele, você tem absoluta certeza disso? O que ele falou? Não. Eu falei, então vamos fazer uma pré-qualificação. Não tenho conhecimento que mesmo que o RDC seja de 2011, que a Administração Pública Federal tenha feito pré-qualificação. À época, eles podiam usar o RDC, a Polícia Federal, a gente fez pelo RDC, porque eles eram segurança pública, o RDC ele foi, a partir da utilização dele sendo ampliado, ele foi ampliado para a educação também, foi uma das áreas utilizadas, ele foi gestado para a Copa e Olimpíada, mas ele foi tendo uma ampliação em decorrência do próprio regime e da eficiência que ele trazia ali para a contratação. E aí ele falou, como eu vou montar esse processo? E aí eu falei, você vai pedir para a sua servidora vir aqui na minha sala e eu vou montar junto com ela o processo para que a gente faça a pré-qualificação. Essa pré-qualificação foi feita por quê, pessoal? Porque se eu abro para pré-qualificação e só me vem realmente essa pré-qualificação ia ser internacional, só me vem realmente essa empresa que ele achava, né, quase que tinha certeza que era a única que poderia fornecer aquele cachorro, se só me vem ela, eu posso fazer o quê? Contratação direta. E ele já tem a justificativa que ele precisa para fazer contratação direta de maneira segura. Eu trouxe segurança jurídica para ele. Se ele faz
Eu acho que só tem essa, vai lá, contrata diretamente, ainda mais uma licitação internacional, a Alice, né? Para quem não sabe, o Tribunal de Contas tem, se eu não me engano, 5 robôs, tá? Dentre eles, a Alice. E aí ele vai ali, diariamente, pegando, assim, as licitações para fazer ali, para abrir auditorias de conformidade. A Alice, com certeza, ia pegar essa pré-qualificação internacional, até porque ninguém fez, não é isso? Bom, na época a gente foi até o parecer, houve um parecer jurídico, uma manifestação jurídica, para implementar essa pré-qualificação. Ocorre que houve depois alteração de governo, e até onde me consta, infelizmente não saiu. O processo ficou sigiloso, esse cachorro principalmente é algo sensível lá para a Polícia Federal, então eu não acompanhei mais, tá? Acabei de dar um exemplo para vocês de procedimento auxiliar, que é a pré-qualificação. Mas dentro do texto da 1433, ele trouxe também o registro cadastral. E aí com a possibilidade, que eu já falei até hoje aqui, de avaliar a atuação do contratado. Entre os institutos também que ele trouxe o credenciamento, que é o que está sendo mais utilizado atualmente. Por quê? Porque o credenciamento está regulamentado. A pré-qualificação, no texto da 1433, ainda não foi regulamentada. Nem ela, nem o PMI, que é um procedimento auxiliar. Mas o credenciamento está sendo utilizado hoje lá no Contrata Mais Brasil, para poder fazer a contratação ali dos que a gente chama dos MEI, microempreendedores individuais. Foi uma modelagem ali pensada. Outra modelagem, que é de procedimento auxiliar, que também foi pensada no Contrata Mais Brasil, foi de sistema de preço. O sistema de preço ele também já está regulamentado, mas são formas de procedimentos auxiliares ao procedimento licitatório. Não é modalidade de licitação. Registro de preço não é modalidade de licitação. Registro de preço não é regime de execução. Quem é modalidade de licitação? Modalidade de licitação é concorrência, é pregão, é diálogo competitivo, é concurso, é leilão. Só essas são modalidades de licitação. Quando eu falo pregão para SRP, fica claro qual é a função do SRP. Ele é um procedimento auxiliar ao procedimento licitatório. Então, na minha opinião, você tem fundamento, e aí uma logicidade toda no sistema, de defender também que a adesão, ela parte, por isso, a adesão que ela adere a um procedimento licitatório anterior. Eu tenho aí o procedimento de manifestação de interesse, que também não está regulamentado, que eu posso receber estudos ali, enquanto administração pública, e aperfeiçoar esse estudo. A minuta de diálogo competitivo, ela estava até ontem recebendo ali contribuição. Num dos artigos dessa minuta, ela possibilitou que o PMI seja utilizado de forma prévia antes do diálogo competitivo, que eu recebo o estudo e depois eu vou ter a solução. Aperfeiçoou essa solução. É uma possibilidade ali que foi vislumbrada na minuta ali do diálogo competitivo. O prazo de vigência nos contratos que gerem receita e no contrato de eficiência. Exemplo atual de contrato que gere receita foi o parecer que eu já falei aqui hoje, que tratou da cessão de uso de espaço público para serviço de apoio. Um restaurante que eu tenho dentro de um órgão público que precise de uma obra para poder ser operado, para ele iniciar. Esse contrato ele gera receita. E ele pode ter um prazo de até 35 anos, até 35 anos, dependendo da intervenção ali que eu tive que fazer dentro daquele órgão para que eu tivesse esse restaurante funcionando. É um exemplo de contrato que gera receita. Contrato de eficiência, no meu conhecimento, um instituto lá do Paraná foi o único que fez até hoje, que é um contrato que vai gerar economia para a administração pública, e dependendo também do custo que teve o particular para poder fazer com que esse contrato fosse implementado, eu vou ter investimento ali. Quando eu tenho investimento, o próprio texto legal me permite que eu já coloque um prazo de vigência alargado, e ele pode ser de até 35 anos. Nas contratações de obra e serviço de engenharia de grande vulto, e aí, quando a gente fala de grande vulto, a lei, numa felicidade enorme, ela estabeleceu um valor ali para que eu tenha um grande vulto.
né? E aí esse valor atualmente ele está em mais de 250 milhões. Sai um decreto anual todo ano para atualizar esses valores, né? Então, nesses contratos, nessas obras de serviço de grande vulto, eu posso exigir prestação de garantia na modalidade seguro garantia, com cláusula de retomada, inclusive, né? Que é o STEPIN que a gente chama. E aí de 30%, de até 30% do valor inicial do contrato. Ok, pessoal? Bom, até aqui a gente já viu que a gente tá tendo, foi tendo no texto da lei, foi sendo implementado modificações para trazer efetividade. Assim eu fiz também com o contrato por escopo, que como a gente bem lembra aqui dentro da Advocacia Geral da União, era o parecer do DECOL 133 de 2011, não me falha a memória, que tratou bem do contrato por escopo e trouxe ali um norte do que era o contrato por escopo. A gente não tinha, claro, no texto legal, como se fazia a utilização do contrato por escopo. A gente não tinha delimitado que o prazo de vigência ali pode ser e deve ser diferente do prazo de execução. A gente não tinha muito bem delimitado que prorrogação é diferente de renovação de contrato. E aí, por isso, no artigo 111, ele traz que o contrato por escopo vai ter prorrogação automática. A AGU já emitiu, por meio da Câmara Nacional de Licitações, uma orientação normativa em relação à interpretação que tem que ser dada a essa prorrogação automática, deixando a cargo do gestor, no caso concreto, para que ele defina se vai ser apostila ou um termo aditivo na situação concreta que é colocada para ele ali, num contrato por escopo. Então, a gente tem uma entrega, por exemplo, de computador, que eventualmente a empresa tenha tido problema de ordem. O caminhão que entrega esses computadores tombou, e ela entra em contato dizendo que vai entregar daqui a 2 dias. Se o gestor entender por bem, ele pode fazer uma apostila e colocar ali dentro do processo que eu estou dentro de um contrato por escopo. Mas se eu estou se eu estou no âmbito de uma obra pública e eu tenho que fazer uma alteração considerável dentro do cronograma físico-financeiro, eu vou ali e faço um aditivo. Lembrando que, se eu fizer aditivo, submeto ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico para análise, não é isso? A apostila não é necessária, o aditivo, sim. Agora, se tiver dúvida jurídica, sempre que tenha dúvida jurídica, a área técnica vai submeter para que o órgão de consultoria e assessoramento jurídico diga ali por meio de uma manifestação jurídica formal qual é o caminho que ela tem que seguir para trazer segurança jurídica para a atuação do gestor, BPC 21. Eu tenho no âmbito das nulidades, uma releitura das nulidades. Ali no 147 a 150, eu tenho a declaração de nulidade do contrato requerendo a análise prévia do interesse público envolvido. E o que é que a gente tem chamado aí? A análise de impacto anulatório do contrato. Eu prefiro chamar de análise de impacto invalidatório do contrato. Por quê? Se eu não tenho ali como convalidar esse contrato, mesmo assim eu vou poder mantê-lo. Então, eu não tenho como invalidar o contrato. Na verdade, ele é inválido, mas eu não tenho como, naquele primeiro momento, rescindir esse contrato, porque eu tenho um interesse público maior ali envolvido. E fazendo a análise dos parâmetros que o 147 trouxe, dentre eles, uma análise de sustentabilidade dentro do meu contrato, de maneira interessante. Então, ao fim e ao cabo, se eu tiver um contrato ali que ele tenha reservado uma contratação para vítimas, por exemplo, de violência, mulheres vítimas de violência doméstica, e no âmbito daquele meu município, se for um município pequeno, por exemplo, isso vai fazer diferença, eu posso entender que o interesse público envolvido é maior ali e manter aquele contrato, até que eu faça uma nova licitação, por exemplo. E aí eu tenho declaração de nulidade, mas sem poder rescindir. Eu fiz a análise do impacto invalidatório desse contrato, ele não é convalidável, e vi ali que tem interesse público maior, que eu tenho que manter esse contrato ali vigente. Eu tenho retirada da sanção de suspensão no texto da lei.
Eu tenho descrição melhor das infrações no artigo 55. Eu tenho vinculação da infração com a sanção, o 55 atrelado com o 156. Então, eu sei que infração hoje vai me gerar a sanção. Eu tenho amplitude de competência. Então, no impedimento, ele vai ficar ali uma amplitude de competência de forma mais expressa. Eu não tenho mais discussão que âmbito, que esfera ele vai atingir. E aí tem um determinado entendimento no TCU, um outro determinado entendimento no STJ, por exemplo. O texto da lei traz uma amplitude de competência, dizendo que na sanção de impedimento, que absorveu a de suspensão, eu vou no ente federativo que aplicou para ver a amplitude que vai ter essa sanção. Eu tenho prazo de defesa para multa de 15 dias úteis no 157. Eu tenho uma delimitação de como vai funcionar esse procedimento sancionador no 158, estabelecendo prazo para atuação do órgão de consultoria e de assessoramento jurídico também dentro do procedimento sancionador. Eu tenho no 159 a infração da lei anticorrupção, que segue o rito da lei 12.846, sendo apurada e julgada em conjunto com a da 14.133, nos mesmos autos. Eu tenho definido na lei como é que vai ser o rito procedimental e que autoridade competente, qual é a autoridade competente para aplicar essas sanções. Eu tenho no 160 a desconsideração da personalidade jurídica de forma expressa no âmbito administrativo. Ali, para atingir determinado fornecedor, por exemplo, que esteja sancionado e abra uma outra empresa para poder atuar ali no âmbito de uma licitação. Eu tenho aí uma possibilidade de usar a desconsideração da personalidade jurídica. Dito tudo isso, aí eu deixo a cargo dos senhores para refletir se a gente teve modernidade, se a gente teve alterações interessantes na 1433. De minha opinião, a gente teve alterações interessantes. É um texto de lei que tem um potencial enorme, com institutos que, se muito bem utilizados, em conjunto com o assessoramento à consultoria jurídica, tem como ter uma evolução grande. O Contrata Mais Brasil trouxe agora como exemplo, que é possibilitado se ter hoje o Contrata Mais Brasil por causa da 14.133, muito mais por causa dela. Então, é um exemplo que a gente pode trazer aí. Em termos de papel de responsabilidade do assessor jurídico, papel e responsabilidade do assessoramento jurídico, o que a gente tem? A gente tem um controle preventivo de juridicidade mais claro no artigo 53, e a gente tem atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Na atividade de consultoria e assessoramento jurídico, a gente tem a BPC 45, que ela trata de forma expressa que a atividade de consultoria ela é direcionada para manifestação formal, e a atividade de assessoramento jurídico ela é para manifestações pontuais, né? É uma orientação constante, né? Então, ela traz como exemplo, no próprio texto da BPC, que são ali reuniões, assessoramento jurídico, pode ser reunião, pode ser telefone, pode ser WhatsApp, assessoramento personalizado, ou outros meios de exteriorização menos formal. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, principalmente se tem algum colega que entrou faz pouco tempo nessa área. A área de licitação é o patinho feio, né? Dentro de consultoria e assessoramento jurídico. Ninguém quer atuar, em regra, principalmente por causa da responsabilização grande que tem, e tem mesmo. Mas a gente tem uma representação extrajudicial forte e que tem atuado cada vez mais de maneira a trazer aí essa defesa de forma contundente para que faça a defesa dos nossos membros aí. Bom, se você receber por meio de WhatsApp uma dúvida jurídica, faça primeiro um pequeno exercício de saber se isso é consultoria ou assessoramento. Porque se for consultoria e você precisa de uma manifestação formal para isso, responda para o órgão assessorado. Essa sua dúvida requer um parecer. Me envie, por favor, de maneira formal, a sua dúvida jurídica, não tem problema nenhum você orientar que ele faça a pergunta, né? O que é bom você receber algo que você sabe ali o que está sendo perguntado, né? Tipo, me ajude a te ajudar. Às vezes você recebe pergunta
que você não sabe nem o que o assessorado está querendo, né? Então, não tem problema nenhum que você direcione e diga, olha, me mande uma consulta, porque a sua dúvida está nesse sentido. E aí você vai, de maneira formal, emitir parecer dentro do processo. Isso traz segurança jurídica também para a atuação do próprio órgão assessorado. A gente trabalha para dar segurança jurídica, BPC 21. Por quê? Não ache que não vai acontecer. Se você não faz isso, ele pega o seu WhatsApp, ele printa a sua resposta no WhatsApp e ele põe no processo e ele diz que aquilo é um parecer. Ok? Quando, na verdade, ali foi um assessoramento e não uma manifestação formal. E atrai aí uma insegurança maior para a coisa toda. Isso serve também para e-mail. Bom, aqui no 69 da 1433, ele trouxe o que a gente chama de linhas de defesa. É curioso que lá no 53, ele colocou que o advogado teria que fazer controle prévio de legalidade. A minha leitura, já falei para os senhores aqui, é de controle preventivo de juridicidade. Inclusive, a Câmara Nacional de Convênios emitiu uma portaria que tratou com este nome, antes da 1433 ser publicada, de como seria feito o controle preventivo de juridicidade dentro da Lei 13.019, que é a lei que trata do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí ela colocou controle preventivo de juridicidade, por quê? Porque o controle preventivo, ele é constante. A atividade de assessoramento, ela é constante. É isso? Então, a atividade de assessoramento é constante, a atividade de consultoria tem uma atuação preventiva. Então, controle preventivo de contratação pública, controle simultâneo de contratação pública, controle preventivo de juridicidade, ele olha todo o sistema normativo, seja Constituição, seja lei, seja regulamento, seja instituição normativa, seja resolução. E quando ele traz no 69 controle preventivo de contratação pública, ele disse uma mensagem muito clara. Todos vocês que atuam nas 3 linhas, vocês fazem defesa do ato administrativo. Por isso, linha de defesa. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública, ela tem uma autotutela. É ela que faz uma primeira análise do ato. Controle administrativo dos atos, antes de você ter um controle judicial. Por isso que a atividade de consultoria e assessoramento, ela é primordial para a atividade administrativa. Ela evita a contenda. Ela faz essa análise prévia de autotutela. Então, quando eu coloco no 69 na primeira linha de defesa, que eu tenho servidor público, empregado público, ali é curioso que ele deixou agente de licitação, que era o nome anterior que queria se dar. Mudou para agente de contratação e esqueceram de tirar e ficou agente de licitação. Mas lê aí como agente de contratação. Acontece, né? Quem faz norma é um ser humano também, né? Então, você tem na primeira linha servidor, empregado público, agente de contratação e autoridades. E aí, quem são essas pessoas? Elas atuam na estrutura de governança do órgão da entidade. Ela executa processo de trabalho. Ela atua na área de política pública, na área meio do órgão para garantir entrega de resultado, para garantir a política pública. Muito bem, quando eu tenho no artigo 71 da 1433, quando ele me fala a autoridade competente vai receber análise técnica junto com os artefatos feitos na fase interna. DFD, ETP, TR, projeto básico, projeto executivo, edital, contrato. Ele recebe isso feito pela análise técnica, pela área técnica, que fez a primeira defesa do ato. Se a área técnica viu ali, dentro de um artefato desse, que tem ilegalidade, ela já faz o quê? Para ali, nem segue com aquele processo licitatório. Ela não viu, continuou com a análise daquele processo licitatório. Vai passar para a segunda linha de defesa, que é a linha do assessoramento jurídico, e na unidade de consultoria, assessoramento jurídico e controle interno, se tiver avaliação de governança, de gestão de risco, de implementação de controles internos ali. Porque eu não tenho e não posso ter sobreposição de função entre atividade de consultoria e assessoramento e atividade de controle interno.
Eu fiz essa primeira defesa dentro da primeira linha, vou para a segunda, que faz uma análise de conformidade da primeira linha, que é exercida pela unidade de assessoramento jurídico, que faz controle preventivo de juridicidade, e pelo controle interno, e eu mando no 71 para a autoridade competente, com essa análise toda feita, ele vai fazer o saneamento daquilo tudo e vai fazer mais uma análise de defesa do ato. É tanto que ali no 71 eu posso revogar, e só a administração pública pode revogar, porque eu estou dentro da conveniência administrativa, então é mérito administrativo. Ele pode ver que não tem mais interesse público ali, a autoridade competente, quando ela estiver ali dentro da atividade exercida do 71, e ela vai fazer o quê? Ela vai revogar a licitação, mas ele pode ver que tem ilegalidade, e ele pode invalidar, e aí nem prosseguir com aquele processo. Na terceira linha, eu vou ter mais uma defesa do ato. E aí é o órgão central de controle interno e Tribunal de Contas. Qual é a diferença da segunda para a terceira em relação ao controle interno? Na segunda linha, por exemplo, é o que a gente está acostumado a ter dentro de ministério, as ASCIs, Assessoramento Especial de Controle Interno, que geralmente fica dentro do gabinete do ministro. Na terceira linha, órgão central de controle interno, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas, que faz a análise ali dos atos da administração pública, controle interno da administração pública, CGU como em todo. E os assessoramentos, as AECIs, os assessoramentos específicos de controle interno, dentro de um ministério específico, de uma pasta específica, por exemplo, o Ministério da Saúde, a fazer análise dos atos de gestão ali, de governança, avaliação de governança dentro daquela pasta. Foi essa a diferença que as linhas quiseram trazer. Ah, mas aí a Secretaria de Controle Interno dentro da AGU faz as duas linhas. Bom, aí foi escolha de modelagem dentro da AGU, de ter uma Secretaria de Controle Interno que faz auditoria também e análise de conformidade de ato, ok? Mas aí ela também está fazendo defesa de ato administrativo. Não retira dela o fato dela estar fazendo a defesa desse ato. Aí está o 53 que eu falei para os senhores. Ali ele deixa claro que é o final da fase preparatória. Quando ele fala ao final da fase preparatória, a gente não tem mais discussão se eu vou olhar todos os documentos, os artefatos da fase interna. Dentro da AGU, a gente não tinha isso. E aí, dentro da modelo de administração pública federal, voltando no slide anterior, a gente tem bem delimitado essa questão de ter as AECIs dentro de ministério, por exemplo, e de ter a CGU. Se você vai para um modelo de estado e de município, já começa a complicar isso aí. Geralmente, ele só tem um modelo de controle interno, igual a AGU tem, para atender ela, que é de uma Secretaria de Controle Interno que faz auditoria e conformidade. Dentro de município, geralmente, eles só têm um controle interno para fazer tudo, então eles não têm essa segregação aqui tão clara de linhas. Mais um exemplo que a lei quis implementar um modelo que ela viu que estava dando certo no âmbito federal, para o âmbito estadual e municipal. Ah, mas aí eu vou ter ali uma exigência ao pacto federativo. Bom, se eu vou implementar isso lá no futuro, a lei vai dizer aplicando a lei. Mas que me parece que ela teve a intenção de estabelecer que o modelo que ela viu ali, que estava sendo adotado no âmbito federal, fosse também replicado para estado e município, me parece que sim, que é um modelo que ela viu que estava dando certo, principalmente no modelo de consultoria e assessoramento jurídico que nós bem fazemos, de maneira a ser modelo hoje mesmo. E ela adotou, trazendo o quê? Ao final da fase preparatória, o processo vai seguir para o órgão de assessoramento jurídico que vai realizar, como eu falei para vocês, ela coloca controle prévio. Eu leio como controle preventivo de juridicidade. Mediante análise jurídica da contratação. A portaria que eu falei para vocês que foi feita lá no âmbito da Câmara Nacional de Convênios, tratando do controle preventivo de juridicidade, foi essa aí, número 2, de 5 de janeiro, está lá na página da Câmara de Convênios, lá dentro do site da AGU. Lá no 53, parágrafo 3º, ele coloca, encerrou a instrução,
sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade vai determinar a divulgação do edital, que tem que ser no PNCP, que é lá no artigo 54. A ON 55, portaria 262, trata dos pareceres referenciais, manifestação jurídica referencial, e a ON 69 trouxe a possibilidade de, na dispensa de pequeno valor, a gente não ter manifestação jurídica se a gente tiver contrato padronizado, desde que não tenha dúvida jurídica. Se tiver dúvida jurídica, eu vou subir para o órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Um resumo do que traz o 53 é o que está aí. Realizar controle prévio de legalidade, ele coloca abertamente de contratação direta, de acordos, de termos de cooperação, de convênio, de ajuste, de adesão à ata de registro de preço. Por isso, a orientação normativa recentemente publicada, dizendo que na adesão à ata de registro de preço, você tem uma análise do órgão gerenciador. Se entrou um órgão como participante na intenção de registro de preço, ele já está entrando desde o início do processo licitatório, então ele já tem uma análise jurídica feita ali, e ele vai usar essa análise jurídica do gerenciador, a não ser que ele tenha dúvida jurídica específica, e aí ele vai submeter ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico, mas na adesão, cabe ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico analisar a adesão, são os critérios de adesão. E ainda assim, se tiver dentro do valor de grande vulto, que hoje está em mais de 250 milhões, e tiver ali manifestação jurídica referencial, eu retiro essa necessidade de análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico na adesão à ata de registro de preço. Isso foi uma interpretação sistemática entre o que está previsto aí, nesse artigo que eu acabei de ler, que ele fala que tem que olhar a adesão à ata de registro de preço, com o parágrafo 5º, que diz ali de 53, que é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Quem é a autoridade jurídica máxima competente dentro da Advocacia Geral da União? O Advogado-Geral da União. Quem é que emite a orientação normativa na Advocacia Geral da União? O Advogado-Geral da União. Ela pode ser proposta pela Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, mas é ele quem emite, é ele quem assina a orientação normativa, é dele. Então, no 53, parágrafo 5º, ele me possibilita que eu dispense essa análise jurídica. Foi isso que ele fez na adesão à ata de registro de preço, obedecidos determinados requisitos que estão lá claros no texto da orientação normativa. Ele coloca que eu tenho que redigir manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva. A gente tem isso, em certa medida, lá com o parecer nota 10. Apreciar o processo licitatório conforme critério objetivos prévios de atribuição de prioridade. Isso a gente deveria ter mais, que a gente deveria ter, principalmente dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico, dentro de ministérios que são chamados órgãos de execução, regulamentos que tratassem de que forma vai ser recebida e tratada as emergências, não é? Porque quando a gente não tem, a gente fica sujeito a, como eu já fiz parecer em 3 horas, numa situação de emergência, o que atrai insegurança não só para o advogado, como para o próprio órgão assessorado, que você faz ali de maneira atabalhoada, de maneira rápida, podendo deixar ali de ver algum aspecto importante dentro do processo licitatório. Qual é o limite da atuação do órgão de assessoramento jurídico, tá? Bom, a BPC 7, ela traz isso de forma expressa, dizendo que a manifestação consultiva que adentra em questão jurídica com potencial significativo de reflexo em aspecto técnico deve conter a justificativa da necessidade de fazê-lo. Na minha opinião, essa boa prática consultiva deveria proibir que o órgão de consultoria e assessoramento jurídico entre em aspecto técnico. Preste bem atenção no que eu vou falar. Tem algo importante quando você entra em aspecto técnico, que é a atribuição de responsabilidade para você. Se você entrou em um aspecto técnico que não é jurídico, você atrai a responsabilidade para você. A sua responsabilidade aumenta, porque você está entrando no aspecto técnico que era ali do órgão assessorário da área técnica dele determinar isso dentro do processo. Então,
Essa BPC diz que se você entrar, você tem que justificar, justamente porque você atrai responsabilidade para você, e ela diz, logo em seguida, que você tem que evitar posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos. E ela traz como exemplo técnico administrativo de conveniência ou de oportunidade. Então, a gente costuma formular recomendação, condicionar pareceres e dizer que aquilo ali é discricionário. Mas você não deixa de atrair uma responsabilidade ali quando você está entrando em aspecto técnico. Por exemplo, dentro de uma pesquisa de preço para contratação por inexigibilidade. Ele trouxe ali contratações anteriores, que é uma forma mais segura, na minha opinião, de fazer pesquisa de preço numa inexigibilidade. Ele trouxe ali para notório especialista, por exemplo. Ele trouxe as contratações anteriores feitas. E você diz ali, não, essa contratação, essa nota que ele trouxe da contratação que ele fez antes, ela não deve ser considerada, porque o objeto aqui não está condizente com esse que ele está contratando. Não é para fazer. Você atrai a responsabilidade de ter feito essa afirmação. Outra coisa é você falar, recomendo que, neste ponto específico da pesquisa de preço, seja verificado se o objeto está condizente com o que ele trouxe para ser contratado. Falando dessa forma, recomendo você estar atendendo a BPC e você está dizendo para ele que vai ter que motivar no processo. E a responsabilidade da motivação vai ser dele, porque você está recomendando e você vai condicionar no parecer. Bom, a BPC 19, ela também traz um aspecto interessante. Ela coloca, se a consulta possibilitar mais de uma solução jurídica igualmente plausível e sustentável, eu, na minha manifestação, vou levar ao conhecimento do consulente também o entendimento jurídico alternativo. E aí, um bom exemplo disso foi o que a gente teve lá no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem uma rúbrica orçamentária muito aberta. Então, acaba ali que cabe a maioria de emendas que vem, seja de bancada, seja individual, enfim. Ele recebe essas emendas e ele costumava fazer convênio para poder repassar o dinheiro para aquele estado, para aquele município, destinatário da emenda. Um desses convênios tinha como objeto a entrega de viaturas para determinado estado. Veja a que ponto nós chegamos. Eu tinha ali acordado em entregar 50 viaturas para esse determinado estado. Nesse determinado estado, ele tinha no regulamento dele a possibilidade de fazer reajuste na ata de preço. E esse estado, depois da pandemia, veio a pandemia, e o aço subiu mais de 100%, a alha extraordinária. Ele bateu lá na porta do Ministério da Justiça e falou, olha, as 50 viaturas que eu tinha para comprar, se eu não fizer o reajuste aqui na ata, e o meu regulamento permite, eu só vou comprar 10. E olha lá. E eu tenho dinheiro para completar aqui. E aí, a determinada autoridade do Ministério falou, a gente também tem dinheiro para completar, porque você precisa realmente de ter as 50 viaturas. Ele já era um estado que já tinha ido lá. Já tinha demonstrado que, da forma que estava, a insegurança tamanha, ele não ia conseguir operar enquanto estado. Veja a situação. Eu tinha um dinheiro determinado de emenda, que era para ser repassado por convênio, para comprar 50 viaturas. O regulamento do Estado possibilitava que, vindo uma alha extraordinária, pandemia, e aumentasse da forma como aumentou o aço, ele fizesse um reajuste na ata e comprasse as 50 viaturas que ele realmente precisava desde o início. Só que, como ele estava usando o recurso federal, o que aconteceu com ele? Ele não podia usar o regulamento dele, porque eu tenho uma norma federal que diz que quando eu recebo recurso federal, eu fico sujeita às normas federais. E a gente tinha um entendimento no âmbito federal, porque não era replicado em estados e municípios, muitos deles. E como exemplo, esse estado que tinha no regulamento dele que podia reajustar. A gente tinha um entendimento no âmbito federal que não podia fazer o reajuste em ata. Muito bem, o que o parecer abordou nessa situação? Olha,
Eu, enquanto órgão de execução, estou vinculado ao entendimento vigente à época, que não pode ter reajuste em ata. Mas existe outra possibilidade, você pode reajustar a ata numa outra solução jurídica, também defensável. Você teve nesse exemplo o quê? Colocando para o gestor que tem mais de uma solução jurídica plausível e sustentável, e ele ali vai ver na situação concreta, porque o parecer é opinativo nessa situação, que eu acabei de narrar, que situação ele vai adotar ali na prática dele, o que vai funcionar para ele. A gente não tem a dimensão do nosso dever enquanto advogado público, da nossa atividade diária. Hoje, para um gestor ir contra um parecer nosso, é algo muito raro de se ver. E aí, infelizmente, esse gestor, ele não quis ir contra, eu digo infelizmente porque não se teve as viaturas nesse determinado estado que precisava das viaturas. E aí eu deixo para reflexão. Teve a viabilização de política pública? O que vale mais é a realidade ou a norma? Porque eu não implementei, não viabilizei a política pública ali. Por conta de uma situação de entendimento jurídico que tinha, à época, uma outra solução jurídica plausível. A partir desse exemplo, pessoal, a gente colocou dentro do decreto federal que é possível o reajuste na ata de registro de preço, ok? E a gente hoje entende que a natureza jurídica da ata de registro de preço é de contrato preliminar, é de pré-contrato. O que, por engano, se achava que não se tinha antes. Tinha professores e doutrinas que já defendiam a ata de registro de preço como contrato preliminar, como pré-contrato. Você, quando vai comprar um imóvel, você faz um contrato preliminar antes de fazer a escritura. Então, a gente tem, dentro da contratação pública, é claro que a gente tem as balizas legais. Hoje, o princípio da legalidade ele tem uma releitura importante, mas a gente tem que continuar obedecendo, porque ele existe. Mas dentro do que se é possível implementar dentro da legalidade, a gente precisa evoluir. E esse exemplo fica claro como, a partir de uma manifestação jurídica, a gente teve uma alteração normativa que vai trazer aí, possibilitar que as atas de registro de preço provavelmente não durem tão pouco tempo quanto vinham durando. Eu posso ter uma área extraordinária hoje que vai me levar à possibilidade de fazer um reajuste porque eu estou dentro de um pré-contrato. Não estou dentro de um contrato. Ok? A ata não é contrato, mas ela é um pré-contrato, porque ela é um documento vinculativo, ela já estabelece obrigação. Então, eu não posso ignorar o fato de que ela já estabelece obrigação ali dentro do texto dela. Uma coisa é eu dizer que não cabe reajuste. Outra coisa é eu dizer que instituto eu posso utilizar para fazer o reajuste. Então, eu posso utilizar a tabela referencial dinâmica? Posso. Teoria dos leilões? Posso. Mas o que me impede de utilizar também o reajuste? O que me impede de utilizar a revisão se está em decorrência de uma área extraordinária? Eu estou dentro de um pré-contrato. É o caso concreto que vai me definir que instituto vai ser melhor utilizado. E aí, a motivação da área técnica é extremamente necessária. Por isso que eu digo, a atuação dentro da contratação pública da área técnica com a jurídica é em conjunto, de mão dada, porque um depende do outro. Em termos de mudança, dentro do que é a atividade de consultoria e assessoramento jurídico da 866 para 1433, pessoal, a gente tem basicamente esse quadro aí, ok? Na 866 a gente tinha o 38 parágrafo único, na 1433 a gente tem todos esses artigos aí, trabalhando a atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Então, a gente tem no artigo 8º, parágrafo 3º, expressamente, apoio dos órgãos de assessoramento jurídico à atuação do agente de contratação e equipe de apoio. Aí a gente tem o decreto 11.246, dizendo que vai ter apoio dos órgãos de assessoramento jurídico à atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação, dos gestores e dos fiscais. E aí eu vou atuar em todas as fases do processo licitatório? Vou atuar em todas as fases do processo licitatório. A gente já fazia isso, tá, pessoal?
Eu, quando era do Ministério do Planejamento, já tirei dúvida por telefone de pregoeiro que estava com o pregão andando, assim como vários dos senhores também. Quem não fazia isso de maneira expressa, pessoal? Provavelmente Estado e município. Então, pessoal, o nosso modelo aqui, que a gente adotava, porque a gente também já tinha o quê? Desde 95, com a Lei 9.028, representação judicial e extrajudicial de autoridade competente de servidor público. No artigo 10, ele traz isso expresso. A AGU já faz desde 95. Trouxe de maneira mais expressa ainda na lei dos nossos honorários 13.327 de 2016, lá no artigo 37. Então, a gente já faz? Já. 19.4, a gente já tinha os modelos de minuta, a gente já tinha e continua tendo. A gente tem uma Câmara que se especializou nisso. Gerou agora, eu quis que fosse mais repetitivo, o GERA-AGU. Aqui ele está mandando que seja o órgão? Não, ele está falando que é para instituir com auxílio do órgão de assessoramento jurídico. O assessorado institui com auxílio. Mas a gente se especializou tanto nas minutas que eles fazem, que a gente faz com o auxílio deles hoje. No 53, a gente já viu o modelo que ele tem, que a gente já tinha. No 72, necessidade de parecer jurídico na contratação direta, a gente já tinha. Auxílio a fiscal, no 117, parágrafo 3º, a gestor, a gente já tinha. A gente, no Ministério do Planejamento, que é órgão de execução à época, fez análise do texto da IN5, junto com a área técnica. 168, parágrafo único, a gente tem aí recurso, pedido de reconsideração, e 169, as linhas de defesa, a gente está na segunda linha. Tudo isso a gente já fazia dentro da Advocacia Geral da União, pessoal. Então, vamos ter orgulho da instituição que a gente pertence, porque ela serviu de modelo dentro de uma lei para que os estados e os municípios passassem a adotar de maneira uniforme o assessoramento e a consultoria que é feito dentro da 1433, que já vinha sendo feito pela Advocacia Geral da União. Bom, aqui fica bem claro nesse gráfico, nessa imagem, que a gente tinha uma atuação na fase de interna, na fase de planejamento. Eu tenho uma insumo, uma necessidade de negócio, escolho a solução, então eu tenho documento de formalização da demanda, estudo técnico preliminar, que vai me gerar um artefato aqui específico de acordo com o objeto, e as modalidades hoje são atreladas aos objetos, que eu já falei para os senhores antes quais são. Depois eu tenho publicação do edital, que inaugura a fase de seleção do fornecedor. Depois eu tenho meu contrato, que vai ter ali a execução e a gestão do contrato, e inaugura a fase de gestão e fiscalização do contrato. Então, eu tenho a atuação do órgão de assessoramento jurídico hoje nas 3 fases, expressas na 1433, expressas na 1433. Fase interna, fase de seleção e fase de execução e de gestão do contrato. A gente já fazia isso na Advocacia Geral da União, pessoal? Já. Mas, pasmem, diversos municípios não atuavam assim. Diversos municípios levam até hoje 3 meses para dar a resposta de determinada dúvida jurídica, que atrai o órgão assessorado a não querer o auxílio desse órgão de assessoramento jurídico. Diversos municípios dizem que não vão auxiliar na fase de seleção do fornecedor, porque isso é obrigação do pregoeiro ou do agente de contratação. A gente já fazia isso. E ali, pessoal, aqui onde fala o que é que a lei quer com a contratação pública, fica claro o que eu falei para vocês no início. Atender à necessidade do órgão da entidade e gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Resultado de contratação mais vantajoso é olhar na ponta o que foi implementado enquanto política pública. Isso é a administração pública gerencial, de resultado. Dentro da análise do processo de contratação direta, a gente tem de forma clara, de forma expressa, que a gente tem a atuação do órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Aqui tem.
Eu tenho na contratação direta planejamento, estimativa de despesa, previsão da compatibilidade de recurso, habilitação, qualificação, razão de escolha do contratado, justificativa do preço, parecer técnico e jurídico, e depois eu tenho autorização da autoridade competente que vai sanear e trazer o ato final. Na representação extrajudicial, a gente tem aspectos aqui importantes. Se para quem não tem conhecimento de toda a celeuma que se criou aí por não ter procuradoria de município de forma expressa no texto constitucional, isso chegou aí até o STF, tá? E hoje a gente tem diversas procuradorias municipais que não são próprias, tá? E aí, município sem procuradoria própria pode contratar profissional para fazer defesa? Pode. Vários municípios contratam, eles vão ficar ali sem um órgão de consultoria e assessoramento jurídico. E atrai diversos aspectos isso. A gente sabe que lá nas funções essenciais da justiça, e a gente costuma dizer que a gente é função essencial da justiça, tem o 131, a Advocacia Geral da União, e tem no 132 a Procuradoria dos Estados e do DF. Não teve expressamente Procuradoria Municipal. O STF, nesse recurso extraordinário, ele disse o quê? Município não tem obrigação de instituir procuradoria, por ausência de previsão na Constituição da República. Mas aí na ADI 6331, que é de 2024, de abril de 2024, o ministro Luiz Fux disse o quê? De maneira acertada, no meu ponto de vista. Você não tem obrigação, mas a partir do momento que você instituiu a procuradoria, é ela que vai analisar os atos relacionados ali, licitações e contratos. Você não pode terceirizar aquilo ali. É óbvio que é de maneira geral, né, pessoal? Se eu vou ter uma pessoa só lá e chega ali um volume alto de processo, eu posso vir a ter justificativa para fazer contratação. E aí eu posso fazer a contratação por meio de um credenciamento, por exemplo. Como é feito, como já foi feito, inclusive com pontuação pelo Banco do Brasil. Bom, pessoal, outra forma de utilizar também é a Lei 6450, de 15 de maio de 2013, do Rio de Janeiro, que custeia a prestação de serviços de natureza jurídica. Então, o servidor vai lá, precisa de representação judicial e extrajudicial, contrata o advogado dele, se ele não for condenado, ele é ressarcido pelo Estado. Foi a forma ali que o Rio de Janeiro criou de ter atendido essa representação. Eu trouxe aqui como exemplo e curiosa para vocês o que decidiu o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Paraná. Ele decidiu, em 2022, nesse acórdão 1053, que parecer jurídico em procedimento licitatório de contratação direta tinha que ser elaborado pelos procuradores jurídicos concursados, titulares de cargos efetivos. E aí, ali na frente, ele talvez tenha se dado conta que o STF tem esse recurso extraordinário, dizendo que o município não tem obrigação de instituir procuradoria, e nesse acórdão aqui, 2779 de 2024, ele veio no sentido de que, se tiver procuradoria própria, é obrigado a que o parecer seja emitido pela procuradoria própria. Lá na primeira Câmara também do Tribunal de Contas do Paraná, nesse acórdão 110 de 2023, ele admitiu terceirização de serviço advocatício comum, se for um pequeno município, trazendo aí já de maneira expressa uma exceção ali para pequenos municípios. Bom, pessoal, assim como foi feito lá na Lei de Improbidade, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade aí contra o artigo 10, que trata da representação extrajudicial. Como eu falei para os senhores no início da exposição, é uma norma geral, se propõe a ser uma norma geral? Se propõe a ser. Então, o que a Associação dos Procuradores Estaduais entendeu? Que ela, como uma norma geral, não pode obrigar que os estados e os municípios instituam procuradorias, instituam representação extrajudicial. Judicial e extrajudicial, como está no artigo 10 da 1433, para agentes e autoridades. No âmbito da lei de improbidade, a ADI 7042 e a 7043,
ela veio dizendo o quê? Que prevê a obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afrontaria a autonomia dos Estados-membros e desvirtuaria a conformação constitucional do 131 e 132. E aí, o STF ressalvou a possibilidade dos órgãos de advocacia pública autorizar a realização dessa representação judicial nos termos de legislação específica dele, como eu dei o exemplo aqui do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ele continuou na ABI 7042 e 7043. Ele veio dizendo que não pode ser autoaplicável a Estado e município, a advocacia pública estadual municipal, que ele tenha ali a representação judicial e extrajudicial feita pelas procuradorias de maneira obrigatória, sob pena de afrontar o arranjo federalista do Estado brasileiro. E aí entrou-se com a ADI 6915, no mesmo sentido do que se entrou na lei de probidade, para que não tenha obrigatoriedade de fazer representação judicial e extrajudicial, procuradoria municipal e estadual aí, de maneira obrigatória ali, né? Podendo ter uma legislação específica que trate, por exemplo, de maneira diversa, que possa colocar ali para essa defesa ser feita da forma como colocou o Estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu espero que nessa ADI a decisão seja outra, porque, na minha opinião, é direito e é atividade do advogado público, é direito do agente público ter uma defesa se ele está atuando em nome do órgão, teoria do órgão, ele está representando a administração. Se ele atuou de maneira legal, nos limites que veio de condizente à lei com a atuação dele, é justo. E é atividade do advogado público que represente judicial e extrajudicialmente esse agente e essa autoridade. Lembrando que a Advocacia Geral da União faz defesas de ex-agentes e autoridades também, desde que ele tenha atuado ali dentro de determinados parâmetros. O artigo 10, por exemplo, traz que ele tem que ter seguido as orientações do órgão jurídico para ele ter defesa. Então, se ele não seguiu, ele não vai ter essa defesa feita aí pelos advogados públicos, porque ele não seguiu o que o parecer estava dizendo. Ele tem que querer, então ele tem que fazer um requerimento formal pedindo. Por quê? Porque ele pode querer um privado, um advogado privado, e aí é a escolha dele. Ele não é obrigado a, de qualquer jeito, de qualquer maneira, ter ali o advogado público o defendendo. E é importante que eu tenha o quê, pessoal? Segregação de funções, tá? Porque o artigo 10, ele traz de maneira expressa que essa representação vai ser feita na esfera judicial, administrativa e controladora, tá? A gente tem uma linha que defende que a gente tem uma esfera própria para os tribunais de contas, que é a esfera controladora, eles estariam fora da linha da esfera administrativa. Então, se eu tive um advogado atuando num processo administrativo disciplinar, se eu tive um advogado fazendo uma análise de uma contratação pública, de uma licitação, de um edital, e esse agente, essa autoridade que está ali sofrendo esse processo administrativo disciplinar, por exemplo, vem a necessitar de uma defesa, eu tenho que ter cuidado aí com a segregação de funções. Isso atrai, no âmbito de uma procuradoria municipal e estadual, muitas vezes, um peso muito grande, porque às vezes eles não têm braço nem perna para isso, né? Lembrando que abre-se aí a possibilidade, claro que eu vou olhar o caso concreto, de ter contratação. A Advocacia Geral da União faz contratação de escritórios internacionais. É uma forma de você ter uma contratação também aí, fora da atuação do advogado público dentro da Advocacia Geral da União. Bom, em termos de tipos de pareceres, que classificação que a gente pode dar hoje? A gente tem parecer como obrigatório, então a lei vai estabelecer já de antemão que esse parecer tem que integrar o processo de formação do ato, ele é necessário, ele é obrigatório existir,
Lá no artigo 53, como a gente viu, tem isso, tinha no 38, da 866. Eu posso ter um parecer facultativo quando eu submeto uma consulta ali. Não, a lei não disse que era obrigatório, mas submeti uma consulta de uma determinada dúvida jurídica para o órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Então, a lei não me exige que, para a prática de determinado ato, eu tenha aquele parecer, como ela me exige, por exemplo, nas análises dos processos licitatórios. Que eu rezo, né, pessoal, que com a inteligência artificial e com a virtualização dos artefatos, a gente não precise mais fazer, para que a gente possa aí fazer a nossa atividade genuína e original, que é atuar ali de maneira a dar respostas rápidas com segurança jurídicas nas consultas que são feitas pelo assessorado, né? Então, eu rezo para que... Michele, Oi. vou te interromper rapidamente, é só para te avisar, deu um pouquinho mais de 1h30 de aula, mas você fica à vontade para finalizar seu raciocínio, mas só para você se organizar no seu tempo. Tá bom, obrigada, Dani. Nada. Porque a gente tem uma ferramenta aí, né? Como já tem, os privados já tem, tá? Os portais privados aí estão desenvolvendo software que faz essa análise de checagem de edital junto com artefato para ver o que não está condizente ali. Os robôs fazem isso, a Alice faz isso, né, pessoal? E aí a gente não precise mais, enquanto órgão de consultoria e assessoramento jurídico, ficar fazendo essa análise de conformidade, que é maçante, né? Bom, pessoal, a gente tem também o que a gente chama de parecer vinculante. E aí a autoridade administrativa se vincula ao emitir o ato. Qual é o exemplo que a gente tem de parecer vinculante, pessoal? Artigo 40, parágrafo 1º da nossa lei complementar. O parecer aprovado pelo presidente da República e publicado juntamente ali com o despacho presidencial, ele obriga ali, as entidades ficam obrigadas a dar cumprimento para esse parecer, ele obriga a administração pública. É um exemplo de parecer vinculante. E a nossa gloriosa LINDB, lá no artigo 30, para quem não se atentou, ela trouxe o quê? Ela trouxe que, quando eu tenho, né, uma atuação para aumentar a segurança jurídica direcionada na aplicação de norma, que é o que a gente faz, inclusive por meio de regulamento, súmulas administrativas, orientação normativas, respostas à consulta, isso daí pelo artigo 30, parágrafo único, tá? Tem caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destina, até ulterior revisão. E parecer não vinculante, pessoal, a autoridade não está vinculada ao parecer, então o administrador está livre para decidir contrariamente a parecer. Por isso que eu digo que, como regra geral, o parecer é opinativo. Quem decide opina, pessoal? Não. E quem decide dentro do processo licitatório? A autoridade competente, que não é o órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Se eu, enquanto órgão de consultoria e assessoramento jurídico, vou decidir também, para que eu tenha autoridade competente fazendo lá o saneamento do 71, por exemplo? Não é? Então, quem opina não decide. Bom, Dani, aqui a gente já finalizou para dar um breve intervalo. Pode ser, Dani, ou você quer seguir direto? Para a gente poder voltar com as aí. Perguntas? Com as perguntas, isso. Se quiser seguir direto, a gente pode também. Eu vou deixar aí, Dani, só um segundinho, de sugestão de leitura aí, esses livros que eu tenho coautoria. Tá faltando um aqui que eu esqueci de colocar. Então, esses 7 aqui de baixo, mais esse um que está faltando, eu tenho coautoria. São livros que eu deixo de sugestão para vocês. Esse daqui são... Esse foram feitos por colegas da AGU, por advogados públicos. Então, tanto o tratado quanto o manual são feitos por colegas que lidam diariamente com as argures da administração pública. E esse pretinho aqui é da minha autoria, está gratuito para ser baixado no site dessa editora aqui, da JML. Ele trata de parcerias em setor público e privado para implementar políticas públicas. Eu deixo como frase final aqui da exposição, que a gente vai continuar com as perguntas, né? Para evitar crítica, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Então,
Vamos, enquanto órgão de consultoria e assessoramento jurídico, evoluir com o texto da 1473, que está completando os seus, está fazendo, tá fazendo aniversário hoje, né? Ela é de 1º de abril de 2021, então ela está fazendo 4 aninhos, é um bebê ainda. Mas a proporção e o tamanho que ela vai ter daqui para frente, somos nós também que vamos ajudar a construir. Então, vamos incentivar os órgãos a fazer e a evoluir dentro do texto da lei, para que a gente possa, em conjunto com eles, evoluir também com a nossa querida administração pública. Não é isso, Dani? Fico aí à disposição. Parabéns, doutora Michele. Só elogios aqui. Rapidamente, Daniela. Assim, vocês comandam, acho que a palestrante tem que decidir, porque, coitada, só agora ela bebeu água, né? Você não proferiu a palestra, você deu um curso inteiro aqui para mais de 130 pessoas que estão online. Fica a seu critério, dar um intervalo, vocês que decidem. A gente está à disposição aqui. Só para avisar, Felipe, pode, por favor, interromper a gravação. A gente finaliza o curso com a última fala da doutora Michele, que já foi brilhante. Já o último recado. Eu queria te agradecer, Michele, que foi muito bom.